Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de texturização. Bom, nesta aula faremos uso de um recurso conhecido como UV-Texture, UV-Texture Editor, tá? É um recurso do Maya bastante interessante, ele é bastante amplo e nessa aula farei uma introdução ao recurso UV-Texture Editor. Para quê? Para que você possa entender como que a textura se comporta na superfície de um objeto. Bom, primeiramente, vocês já sabem até aqui que os objetos têm a coordenada XYZ, correto? Porém, para que a textura, no caso desse arquivo que eu estou com ele aqui aberto, né, essa caixinha aqui da Colgate, então para que a textura possa acompanhar essas coordenadas, foram criadas coordenadas de textura. E as coordenadas de texturas, elas receberam as siglas UVW, ou seja, as letras UVW, elas correspondem à coordenada de texturização, de mapeamento. Tá? Então vamos ver como é que funciona isso na prática. Então você vai ter a coordenada de objeto, que é XYZ, e você vai ter a coordenada de textura agora, que vai se chamar UVW. Tá? Conhecido também como UVW Mapping, coordenada de mapeamento. Tá? Então a coordenada é só mesmo para você poder texturizar o seu objeto da melhor maneira possível. Okay? Vamos fazer esse exercício aqui da caixinha de Colgate e vamos ver aí o uso da ferramenta UV Texture Editor, tá? Bom, para começar, você cria aqui um cubo, você vem na Shelf Polygon, né? Cria aqui um cubo. Esse cubo, no Channel Box, você pode pôr umas medidas aqui, por exemplo, eu vou pôr aqui 1.5, 1.2 de altura, deixa eu subir ele aqui um pouquinho, e aqui no Z dele, vou pôr um valor 7, tá? Então, a coordenada não, os valores aqui de escala, estou alterando o tamanho, né, desse objeto, estou mexendo na escala direto, e aí eu coloquei essas medidas aqui. Agora, com base na aula anterior, você viu aqui a Shelf Rendering que tem os materiais. Eu vou usar um material Lambert, porque por padrão o Maya ele já atribui um Lambert ao objeto, mas esse Lambert 1, lembrando que todos os objetos que você cria, ele vai criar com esse Lambert aqui. E eu não quero isso, porque de repente eu quero criar outros objetos com outras texturas, tá? Então para isso eu vou aplicar um outro Lambert, deixando o objeto selecionado, venho aqui na Shelf Rendering, clico aqui no Lambert que está na lista de rendering de materiais. Ele vai aplicar um Lambert aqui, eu vou chamar ele de caixa Colgate. Okay? Ou textura Colgate, por exemplo. Okay? Bom, vindo aqui em Color, você vai clicar, aí você vai atribuir aqui o nó File. Okay? Bom, ao atribuir o nó File, você vai ter que carregar a imagem aqui no campo Image Name. Então clica aqui na pastinha do lado direito e carrega a imagem que você deseja. Nesse caso aqui a imagem creme dental. Tá? Deixa ligado aqui o botão de exibição da textura, né, o Texturing, e você vai ver o seguinte, ó, aqui a textura da Colgate, ela não está conseguindo acompanhar ou reconhecer as faces para que ela fique aqui mais ordenada. Então para isso nós vamos entrar com o UV-Texture Editor. Mantendo o objeto selecionado, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui, deixa na Shelf Modeling, tá? Deixa aqui no menu Set Modeling, aí você vai vir aqui no menu, ó, UV, e tem essa opção UV Editor, tá? O UV Editor é essa janelinha aqui, ok? Ela é como se fosse um painel, né, top, por exemplo, onde você pode navegar com os mesmos controles de navegação de uma view aqui, por exemplo. Eu estou aqui na perspectiva usando os controles, né, de rotação tal, e zoom. Aqui também você pode, só a rotação que ele não deixa, mas zoom e o pan aqui para deslocar sem problema. Bom, nessa janela, como tem vários ícones, eu vou explicar os principais, né, para a gente poder texturizar. O primeiro deles é esse botãozinho aqui, eu vou desligar, que é o Grid. Tá? Eu vou desligar, vou deixar sem a grade para visualizar melhor aqui o meu objeto. Okay? Tem esse botãozinho aqui também, que ele é bem legal, que ajuda aí, no caso, a escurecer um pouco a imagem para que você possa focar nas faces do objeto que está sendo texturizado. Então, por exemplo, vamos entender essa telinha aqui, o que ela nos trouxe. Bom, primeiramente a imagem de background, né? Você tem esse botãozinho que liga ou desliga ela, o Display Image, ok? Vou deixar ela ligada. E aqui são as faces do meu
cubo, ou seja, do meu objeto, que é essa caixa que está aqui na minha view. Então, ele automaticamente, o Maya, ele abre essas faces, porém, a orientação que ela se encontra não está de acordo com a imagem de background. Nossa tarefa agora é fazer o quê? É pegar cada face e ordenar aqui conforme a imagem, ok? Uma dica, você pode selecionar aqui na view, com o botão direito, escolhendo a opção Face. Tá vendo? Ó, quando você passa o cursor em cima de uma face e clica, ele destaca aqui no UV Editor a face. E você pode também vir aqui no UV Editor, com o botão direito também, ó, você pode escolher Face e selecionar, tá? Por exemplo, estou selecionando essa face aqui no UV Editor, ele está mostrando lá para mim na view, ó, qual face eu estou pegando, né, correspondente, tá? Então você tem modos aí de seleção para poder usar à vontade, ok? Então, por exemplo, aqui, eu vou pegar essa face, eu vou começar a soltar, porque aqui, ó, é o seguinte, como que você faz? Você vai mover isso automaticamente, ó, tá? Então, conforme eu desloco, as faces elas estão conectadas, elas estão ligadas, né? E aí, quando eu movimentar uma, as que estiverem conectadas a que eu estou movimentando vão distorcer aqui tudinho. E eu não quero isso, eu quero soltar face por face, porém eu quero que elas não se distorçam. Por exemplo, não quero que elas se prejudiquem aí no processo de texturização. Então, por exemplo, o que eu vou fazer? Para soltar, para mover você pode pegar a ferramenta de mover mesmo, normal, essas ferramentas que estão aqui, seleção, laço, mover, rotação, escala, você ativa ela pelos atalhos, né, que é o W, tá, e R, ok? De novo, W, movimento, E, rotação, R, escala, tá? Então tá, com base nisso, eu vou pegar e vou começar a soltar aqui. Na barra de ferramentas do UV Editor, você tem isso aqui, ó, esses botõezinhos aqui, tá? E essa faquinha que está aqui, ó, ela é para cortar. Então, por exemplo, ó, se eu quero soltar essa face aqui, eu posso clicar desse ponto, seguro, arrasto até outro ponto, separou. Aí eu faço a mesma coisa aqui embaixo, ó. Clico nesse ponto que está ligando uma face na outra, eu quero separar, então clico, arrasto até a outra, separou. E com isso eu vou fazendo a separação, ó, das demais até que todas estejam separadas, tá? Tanto faz a ordem que você soltar aí, ok? Se acontecer esses probleminhas aqui de distorção, não tem problema, a gente vai corrigir isso futuramente. Bom, feito o uso da Cut, né? Você pode ativar a ferramenta de mover, tecla W, ok? Ó, você escolher aqui uma face, como ele está selecionando as edges, você também pode aqui ó, selecionar ó, o botão direito, Vertex, pode pôr aqui ó, Face, e selecionar uma face para poder mover, ó, para poder movimentar. Você pode mover qualquer face agora, porque elas estão totalmente soltas. O que eu costumo fazer? Eu costumo selecionar aqui várias faces de uma vez, ó, você pode selecionar, eu ponho elas para fora aqui da imagem, que eu vou trabalhar uma por vez, tá? Então, por exemplo, aqui, eu vou deixar essas daqui para fora, ok? Então, por exemplo, ó, eu peguei esta face, que é a parte superior, que é essa face aqui, eu vou deixar essa imagem aqui da Colgate, ó. Deixar essa daqui, ó, ok? Reparem que ao colocar a face em cima da imagem, ó, por exemplo, a orientação dela também, ó, o texto ali, a leitura está incorreta. Então eu posso rotacionar. Só que para rotacionar, eu não vou usar a ferramenta de rotação comum, a convencional, a ferramenta Rotate, ó, porque eu poderia aqui não ter uma rotação muito precisa, tá? Então o que eu vou fazer? Eu posso estar usando aqui, ó, as ferramentas do Maya. Na barra de ferramentas do UV Editor você tem a rotação sentido anti-horário e sentido horário, tá? Posso estar clicando, ó, tá vendo? Olha lá a orientação, ó, como ele já arrumou. E agora aqui eu posso, né, ajustar o comprimento, ó. Pego a ferramenta de escala, estico, ó. Vou aumentar um pouquinho, vou mover, deixar aqui. Estiquei um pouco demais, vou reduzir um pouquinho e vou reduzir aqui, ó. Repara que a imagem automaticamente vai sendo mostrada lá no meu painel, ó. Ok? Então com isso aqui eu já fiz um ajuste. Uso a ferramenta Zoom para visualizar melhor aqui a orientação e as dimensões, né, do objeto conforme a imagem. Pronto. Ok? Então com isso eu já fiz essa correção, ó. Já ajustei essa textura. Agora eu vou para a próxima. Vou pegar aqui, vou pegar no objeto mesmo essa face, que ele já mostra ali para mim. Então vou pegar essa
essa imagem aqui com essa face, ok? Vou deixar, opa, melhor, vou pegar essa daqui de cima, por aqui, vou reduzir um pouco a escala, vou ajustar aqui, ó, mesmo esquema da outra, anterior, tá? Vou ajustar, certo? Então aqui ele já ficou orientado. Por ter causado esse probleminha aqui, ó, eu vou pegar o vértice que está aqui e vou ajustá-lo para baixo, tá? Toma cuidado, porque aqui quando você clica com o botão direito, né, no caso dessa face, eu escolho o vertex, mas ele está selecionando os vértices das outras faces também, ó. Então, por exemplo, se eu pegar a ferramenta de mover e puxar, ó, ele vai interferir nos vértices correspondentes, ou seja, as faces que estiverem conectadas quando eu separei. Então, nesse caso, eu quero pegar somente o vértex que está aqui em cima. Então, com o botão direito, eu escolho aqui, ó, o V. Aí eu seleciono lá o vértice, com a ferramenta de mover, eu desço com ele aqui para alinhá-lo, tá vendo? Então ele ficou numa reta só, tá? Você pode selecionar mais de um, se você quiser, estando na opção V, e fazer um ajuste mais refinado, tá? Então tá, agora eu vou pôr aqui no modo Face novamente, aí eu posso pegar uma outra face, por exemplo aqui, deixa eu ver qual que é essa daqui, né? Então eu vou pôr a frente, puxar lá para cima, ajusto o zoom, tá? E aí ajusta a escala. Ok? Então, faço o ajuste aqui. Ok? Então, ó, tá ficando bem bacana, né? Ó, deixa eu ajustar aqui só um pouquinho, dar um zoom, ó. Por aqui na UV, pego as duas UVs aqui e desço só um pouquinho para ficar legal. Ok? Então tá. Agora vou pegar uma outra face. Vou pegar essa daqui, vou aqui. Ó, essa daqui já ficou de cabeça para baixo, tá? Então aqui na barra de ferramentas do V-Editor, você pode fazer o seguinte, ó. Você também tem essas opções de mirror. Tem o mirror vertical e o horizontal, tá? Ó, posso clicar aqui no horizontal e no vertical, ó. Ele já espelhou para mim, ok? Então agora eu faço aqui um ajuste. Vou pôr aqui no V. Puxo. Deixar aqui, sempre acompanhando a imagem lá atrás, né, para ver se está ficando bacana. E agora por último, essa face aqui. Vou pôr aqui embaixo. Por último não, tem mais uma ali, né? Então deixa eu ver, essa face é da... Essa, não, essa então é essa daqui, ó. Então eu vou pegar aqui, vou colocar essa face, ó, vou ajustar aqui a escala. Agora essa daqui eu vou precisar dar uma flipada, né? Ou seja, o mirror. Por aqui. É um trabalho que exige um pouco de paciência, dependendo do modelo que você tiver. Você vai gastar um tempinho aí para poder posicionar e ajustar bem certinho, tá? Como eu disse, é mais uma introdução ao processo de UV-Editor. Vamos pegar aqui. É um objeto que tem as faces retas, né? Então vai depender se é um personagem, etc. Tá? Então aqui eu vou precisar flipar. Flipar, que eu quero dizer, é espelhar, né? Deixa eu arrumar aqui essa parte. Vou pegar esses dois. Ok. Agora vou pegar aqui a face, né? Porque a palavra Colgate, né, ela não tá na direção que eu preciso. Então eu posso estar usando flip horizontal, ok? Flip horizontal aqui, vertical aqui, tá? Ó, ok? E aí também eu tenho como girar, né, a textura, tá? Nesse caso aqui eu posso estar girando tanto na vertical, na horizontal, mas eu vou manter ela nessa posição aqui, ó, ok? Agora eu vou pegar outra face,
fez. Sobrou ela, então ela é daqui de baixo. Ó, tá? Ela eu vou precisar girar. Vendo? Então eu posso girar nas direções aqui, sentido anti-horário, sentido horário. Dá um scale. Bem detalhado, né? Passou, pronto. Agora eu pôr aqui no V. E o V, né? O V. E aí tá certo aqui. Esse detalhe aqui, ó. Pronto. Bom, feitos os ajustes, tudo certinho, dá uma conferida. Vou pôr aqui o botão direito, Object Mode, né? Feito aí toda a parte de ajuste na textura, né, das imagens, e conforme a imagem aqui, a orientação que você quer inserir lá na caixa ou no objeto que você estiver trabalhando, você pode fechar o VTexture Editor, ok? Fecha. Se quiser abri-lo novamente, só voltar aqui no menu V, o V-Editor, tá? Ele vai abrir aqui com as mesmas configurações que foram deixadas, né? Põe aqui Object Mode, tá? E aí eu tenho o resultado aqui da caixa já texturizada conforme a imagem e o objeto, ok? Bom, gente, nesse processo aí de texturização, o que vocês aprenderam? Que a textura, de acordo conforme o objeto, ela vai precisar de uma ferramenta de orientação de textura. E nesse caso, a ferramenta de orientação de textura que nós utilizamos foi o V-Editor do Maya, que faz o processo de texturização UVW, ou seja, o VW é a coordenada de textura para que ela possa acompanhar as superfícies do objeto conforme, né, o modelo que você tiver, ok? Bom, pratiquem, utilizem essa ferramenta, peguem outros objetos, tá? Comece a utilizar e ver aí as possibilidades da UV Texture Editor e das coordenadas de texturas UV. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Nos vemos na próxima aula.